E aí, galera, estamos de volta à aula 16. E ó, a partir dessa aula, nós vamos fazer aí uma imersão em cada ramificação da pecuária aqui no estado de Rondônia. Hoje nossa aula será sobre apicultura. Pessoal, todas as aulas a partir de agora vão ser de forma generalizada, geral. Apicultura, suinocultura, cunicultura geral. Depois que sairmos das aulas híbridas, vamos fazer uma imersão específica em cada situação. Situação? Em cada setorização da pecuária, tá bom? Então vamos lá, meu diretor, na tela. Olha aí, galerinha. Hoje, aula 16. Pode voltar aqui para mim, meu diretor? Ó, pessoal, o que nós vamos ver da apicultura? Vamos aqui, ó, o conceito, o que é apicultura. Depois, os aspectos biológicos e o sistema de criação, de forma geral. Primeiro, professor Jefferson, o que é os aspectos biológicos? Todas as aulas hoje, nós vamos entender o quê? Hoje é a abelha. Apicultura é a prática de criar abelha. Mas para que eu crie, para que eu faça o sistema de criação, eu tenho que conhecer o que a gente chama de aspecto biológico. Eu tenho que saber, eu tenho que conhecer o indivíduo que eu vou criar. Eu tenho que conhecer, vamos aqui, ó. Se você tem um cachorrinho em casa, você tem que saber o comportamento do cachorrinho. Cachorro é diferente, dependendo da raça. O Doberman tem um comportamento, o Fila brasileiro tem um comportamento, Pinscher tem outro, Chow Chow tem outro. Então, cachorro, mas dependendo da raça, tem comportamentos diferentes. E para que eu cuide de um animal, eu tenho que atender o comportamento daquele animal. Quais são os aspectos comportamentais dele com outros cachorros, se você tiver em casa, e com outros animais, se você tiver em casa? Qual é o comportamento desse cachorro? Pensa aí numa raça, com você, indivíduo. Exemplo, Chow Chow, ele é muito... ele escolhe alguém da família. Vamos chamar assim um pouquinho de possessivo. Ele escolhe alguém da família e aí tem ciúmes, não gosta que ninguém chegue perto. Então você tem que cuidar, você tem que saber lidar com esse tipo de animal. Por que você está falando isso? Aspectos biológicos. Eu fiz essa transposição para vocês, para quem não tem essa afinidade com a área rural. Quando você vai criar uma abelha, vai criar uma codorna, vai criar um bovino, é igual os cachorrinhos domésticos, os animais domésticos. Você tem que saber o hábito alimentar dele. Você tem que saber o hábito alimentar, o hábito, como é que é o comportamento de cruzamento deles. Como assim, professor? Está criando aves, o cruzamento da aves, você tem que proporcionar um ambiente para ocorrer. Um ambiente, quando a gente fala que está tirando o animal do ambiente natural para um ambiente, não é sintético, Jefferson, artificial. Mas aí você tem que colocar todas as estruturas necessárias para que ocorra o processo de reprodução. Aves, o macho faz a corte da fêmea. Não é igual cachorro, que é só a fêmea entrar no cio. Já ouviram falar? Professor, quando o cachorro e a fêmea estão no cio, eu levo a fêmea para a casa do cachorro ou é melhor você pegar o cachorro e levar para a casa da fêmea? Tem todas essas questões comportamentais. Então, nas aulas agora, quando eu falei que vai ser em ambiente geral, aspecto biológico da abelha, aspecto biológico da codorna, aspecto biológico do suíno, é você entender o comportamento social deste animal com seus iguais, deste animal com outros animais, deste animal com você, que vai ser o criador. Então, isso aqui são questões importantíssimas.
Tem gente que faz criação de rã, tem que entender o comportamento reprodutivo da rã, comportamento social da rã entre elas e o comportamento da rã com o ambiente. Isso é importante para o sucesso da produção, o sucesso do objetivo que você quer ter. O quê? O produto. Claro, não negligenciando o bem-estar animal. Tá bom? Essa introdução, pessoal, é muito importante, não só para a gente chegar aqui, falar por falar. Nós temos que entender por que eu estou estudando isso, por que eu tenho que entender, compreender e operacionalizar o conceito da apicultura, o aspecto do animal em si, aspecto biológico, comportamental, na área do relacionamento, não vou repetir, porque eu não vou repetir. E também o sistema. Como assim sistema, professor? Existem 3 sistemas: intensivo, extensivo e semi. Mas será que esses 3 existem? Mas por que, professor, determinado apicultor usa o sistema intensivo e o outro extensivo? Quem vai definir qual o melhor sistema para inserir uma criação? Tudo bem? Agora sim, na tela, meu diretor. Entendendo, compreendendo a dinâmica de como vai acontecer nossas aulas agora, essa introdução, o conceito de apicultura. É muito fácil. O que é apicultura? É a criação de abelha. Mas qual é o objetivo? Então, apicultura é o quê? Criação de abelha. Qual é o objetivo? Produção de mel, própolis e estabelecer novas colmeias. Quem cria abelha? Para mim, meu diretor, quem cria abelha é denominado de apicultor. Outra coisa, não está aqui, galerinha. Então vamos colocar aí. Professor, vocês já receberam esse material. Então já faz uma anotação aí no caderno. Apicultura, criação de abelha. Qual o objetivo? Qual é o produto que eu quero? Mel, própolis, estabelecer novas colmeias, que é a questão genética, da variabilidade genética, mas também tem uma coisa que não está aqui, que é proporcionar uma heterogeneidade, ou uma heterogeneidade do sistema florestal. As abelhas são agentes polinizadores. As abelhas proporcionam isso. Então elas têm um fator ambiental. Tudo bem? São agentes também sinalizadores de ambientes que podem estar tóxicos. Isso a gente vai ver lá na frente. Faltou acrescentar isso. Acrescentar agentes biológicos sinalizadores. São biosinalizadores. Tá bom? O que significa biosinalizador? Ou são agentes, né, animais, que vão favorecer algo para a natureza, questão da abelha, manter esse processo de heterogeneidade nos vegetais, pois eles polinizam os vegetais, e a ausência deles no ambiente sinalizam algo tóxico ou algo que está em desequilíbrio. Então, isso são Tem algumas pessoas que falam biosinalizador e tem outras pessoas que falam biosinalizadores. Tá? Na tela, meu diretor. Esse é o conceito. A apicultura é a atividade de criação de abelhas. E qual é? A Apis mellifera. Essas abelhas foram trazidas ao Brasil. Da onde? De onde surgiu? Vieram da Europa, tá? Por imigrantes. Quais são? Pronto, essa é a parte conceitual. Ponto. Vamos agora para os aspectos biológicos. Abelha é abelha? Abelha, pessoal, elas têm uma que a gente chama de hierarquia social. Então vamos lá. Primeiro, para mim, meu diretor, nós temos aí, pessoal, diferenças. As diferenças morfológicas também estão relacionadas com o quê, professor? Com a atividade dela, com a sua função. Isso é um requisito bem
distinto de outros animais. Então, e é importante, professor, por quê? Porque a nutrição, função e a morfologia são questões que devem ser levadas em consideração no processo de reprodução desses animais. Vou pedir para aumentar a tela. Eu ia fazer assim, eu falando, explicando, mas é boa a tela maior, para quê? Para você que está aí em casa visualizar melhor. Aumenta a tela aí, meu diretor. Eu ia ficar aqui, mas olha só, pessoal. Nós temos quem? Nós temos a rainha. A rainha tem uma estrutura diferente. Claro, ela tem a parte, nós temos a cabeça, o tórax e o abdômen. Cabeça, tórax, abdômen. Diferente de quem? Do zangão e que também é diferente de quem? Da operária. Só o que mais chama atenção na rainha é a protuberância aqui, ó, do abdômen dela, tá bom? Claro que depois nós vamos mostrar para vocês as outras diferenças, peculiaridades. Já o zangão, ele é mais robusto em relação a quem, professor? As operárias. As operárias, elas não têm essa estrutura morfológica robusta, mas elas têm as perninhas posteriores bem desenvolvidas para que ocorra o processo de transporte e também glândulas que favorecem as suas comunicações. Outra, elas têm a parte bucal bem desenvolvida. Nós vamos entender isso. E aí, essa estrutura compete a ela diversas funções. Só que aí são em grupos, operárias. As operárias, elas têm funções distintas. Umas são para limpar, outras para cuidar, outras para a batalha e outras para fazer o repasto floral. São 4. Mesma estrutura, 4 funções diferentes. Mas, professor, o senhor não falou que as funções estariam relacionadas também à morfologia? É porque nas operárias, de forma geral, elas têm a mesma morfologia, tem mudanças de quem trabalha no berçário, não trabalha na colheita, que vai coletar pólen, que vai coletar néctar. São mudanças bem sinuosas. Nós vamos ver isso na imersão, mas de forma geral é isso aí, tá? Ok. Sua criação tem a finalidade de produzir o quê? Pronto. Pessoal, apicultura. Produz mel, pólen apícola, própolis, geleia real. E isso, aqui ó, cera e apitoxina, que é um veneno que a abelha apresenta. Claro, essa apitoxina, ela tem a função medicamentosa. Para mim, meu diretor, isso é a produção da apicultura. Lá vai o Jefferson fazer o paralelo. Bovino leiteiro, a produção é o quê, pessoal? Leite. Agora, nós podemos... Como é o nome, meu diretor? Me ajuda. Não é processar. Por exemplo, eu tenho leite. Aí, ó, chegou aqui na minha mente o maior produtor do estado de Rondônia aqui. Se eu tenho leite, quando eu pego o leite, transformo em iogurte, transformo em queijo, isso é o quê? Processar? É, mas tem outro nome, eu queria um outro nome. Não é derivado, né? São derivados? É derivado. Queijo é um derivado, iogurte é derivado, doce de leite é derivado do leite? É derivado. São os derivados, né? Que têm diferentes processamentos. Então, isso é produto. Produto da apicultura. Fora os derivados. Que dele parte outra coisa, outros, que são
os derivados podem ou não passar por um certo nível de processamento, que aí é a industrialização. Podem ser processado, minimamente processado e ultraprocessado. Então você pode encontrar, professor, mel, eu nunca tomei mel, nunca comi pólen apícola, isso aqui é como se fosse a matéria-prima para outras coisas, mas você pode comer in natura. Claro que você não, mas você pode, isso aí pode ser utilizado em outros alimentos, eles estão embutidos os alimentos, eles são só a matéria-prima. Imagina, uma atividade apícola produz 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 coisas diferentes. E podem ainda ser processados, não. Como é que é, meu diretor? Podem ter derivados disso. Derivações. Aí, galera, entra o que a gente chama de empreendedorismo. Tá bom? Então aqui isso fora o que aqui, professor? Que não está contando, que é o produto deles, mas tem as questões de ramificações ambientais, tá bom? Na tela, meu diretor, senão eu quero aprofundar, é só geral. E as abelhas africanas? Então, olha aqui, pessoal, referente à genética, processos de reprodução, o resultado do cruzamento, né? Natural entre as abelhas europeias e africanas, no Brasil é conhecido como africanizadas, porque teve esse encontro heterogêneo, né, da genética europeia com a genética africana, que deu as abelhas africanizadas, que são muito abundantes aqui no Brasil. Então, um enxame, professor, ele é constituído de quê? Ele é constituído de uma rainha, aproximadamente 80 mil operárias e o quê? 0 a 400 zangões. Professor, por que 0? Porque o zangão é a função, ele só tem a função de fecundar a rainha. Então, se você vai no enxame, você vai numa colmeia e você não localiza nenhum zangão, é porque ela já está estabelecida. Para que macho? Não funciona de nada. Agora, se você vai na sua colmeia e vê um machinho ali, pode estar acontecendo o quê? Uma divisão daquele enxame. Se elas permitirem terem algum zangão, algo está se sinalizando que algo vai acontecer. Porque ele só serve para quê? Para fecundar quem? Alguma operária que está deixando de ser operária e quer se tornar rainha. Pois lá na Europa, na Inglaterra, cabeças cortavam quando as princesas queriam tomar o lugar da rainha, ou então os príncipes queriam... eram 3 filhos. Aí ela tem o pai e 3 filhos. O primeiro homem tem direito à sucessão. O segundo homem só se o primeiro filho morresse. Então, tem que tomar cuidado. E quando é que a gente sabe que isso pode acontecer? Quando tem zangões em um enxame estabelecido. Eita, que isso era questão de outra aula já. Vamos lá. Eita, 46! A rainha é a mãe de todos. Olha o abdômen da rainha aí para vocês verem. Essa aqui, ó. Essa é a manda-chuva. Aqui pega e põe na mesa e fala assim, eu que tomo conta de tudo isso aqui. Existe a rainha na colmeia só para quê, professor? Ser fecundada e depois passa o tempo de vida dela todinho, que eu não vou dar spoiler, que é outra aula, o tempo de vida. Só botando ovos. Mantendo aí. Então a rainha, tá aí, ó. A rainha pode viver até 5 anos. Mas, pessoal, 5 anos, ambiente natural. Nós estamos vendo o quê? Questões comportamentais do animal. Só que você tira o animal da natureza e bota no sistema de criação, isso altera, tá bom? Ok, operárias. As operárias, pessoal, elas têm atividades individuais e elas têm aí normalmente um desenvolvimento de suas glândulas para fazer as comunicações. Então tem a operária que é faxineira.
Então, por isso que tem a morfologia diferente. Ela faz o quê? Ela faz a limpeza, a manutenção da colmeia. Porque toda casa, todo lugar produz sujeira. Você foi lá fazer o repasto floral e volta para cá, tem sujeira. Ela tem que manter aquele local limpo. Nós temos o zangão. O zangão, já sabemos que a única coisa que ele tem ali é para fecundar. Então tem um tempo, a gente vai ver. Um tempo de quê, professor? Um tempo para o zangão aparecer no enxame e um tempo para ele sumir do enxame. E a gente chama isso de quê? Quando o enxame está estabelecido. Vamos exercitar? Num enxame de abelhas, existem 3 tipos básicos de abelha. Identifique os 3 tipos e a função de cada uma colmeia. Rainha é a única fêmea que pode ser fecundada. Operárias são responsáveis por todas as atividades dentro e fora da colmeia. E elas não apresentam o aparelho para fecundação desenvolvido. Zangão, sua única função é fecundar a rainha. Aqui nós temos o ciclo de vida da rainha, da operária e do zangão. Nasce com 15 dias a rainha, 20 dias a operária e 24 dias o zangão. Professor, para que isso? Para que você entenda quais são os manejos a serem realizados na hora que você vai dividir uma colmeia. Tipo de glândulas. Nós temos as glândulas Nasanoff. O que é a glândula Nasanoff? São glândulas responsáveis por agregar, dar aquela característica de falar assim, você é da minha família. Então, pessoal, cada enxame... O que eu quero dizer? Um enxame é considerado de uma família, outro enxame é outra família. Então, essas glândulas vão fazer ela falar assim, você é minha irmã, você é minha sobrinha, você é minha tia, você... Entendeu? É por isso que eles se reconhecem. E, professor, qual é a importância de eu entender isso? Para quando você precisar manter a heterogeneidade. O que é? É não permitir que um filho cruze com a irmã na hora de você fazer... Porque se você... Vamos nós aqui. Me bota aqui, meu diretor. Quando tem cruzamento entre parentes, a gente fala que pode acontecer uma aberração cromossômica, não é isso? Acontecer mutações. Nos animais, além de acontecer as mutações, se você não manter a heterogeneidade, se você não evitar o cruzamento entre parentes, a produtividade cai. A qualidade do produto cai, além das aberrações. Tá bom? Na tela, meu diretor. Aqui, essas glândulas ciríndeas são em números de 4 pares e secretam a cera utilizada na construção dos favos. Olha, essas glândulas ciríndeas que estão vendo aí, quando você não tem um melhoramento na reprodução, os favos são construídos de forma errada, tá bom? O que vai fazer o favo do mel, a estrutura da colmeia, porque você só coloca lá o início, elas vão produzir a cera, tá bom? Sistema de criação. Nós temos aí a caixa de Langstroth, que é a estrutura que é transferida lá, toda a estrutura de uma colmeia para a caixa padrão, chamada de Langstroth, que é um pesquisador que definiu as estruturas utilizadas para acessar o manejo das necessidades biológicas das abelhas. O fumigador é uma peça indispensável para que você realize os manejos. Atenção! Para a produção da fumaça utilizada no fumigador, ela deve ser fria, então o material utilizado é um material específico. Essa fumaça deve ser aplicada a 20 centímetros de distância da colmeia. Também temos as indumentárias EPI, que devem ser utilizados para realizar um manejo no apiário. E ó, pessoal, é branco, tem um motivo por ser branco, tá? O chapéu, atenção, odores, quem vai fazer o manejo não pode ter aí o quê? Batom,
Não pode fazer o manejo e ter tomado banho, passado aquele shampoo cheiroso no cabelo. Não pode passar desodorante debaixo do sovaco, porque isso pode irritar as abelhas. Então é muito importante você... quem vai fazer manejo fala, não é que você não vai tomar banho, não pode passar esses cosméticos. Para o sol, protetor solar, tem que tomar cuidado, porque isso vai irritando as abelhas, tá? Tem que tomar muita atenção a isso. Vamos aqui para uma atividade? Fumigador é uma peça indispensável no manejo das abelhas. Qual o objetivo e o cuidado quanto ao uso desse equipamento, pessoal? O objetivo é dificultar o uso do ferrão. O fumigador faz com que as abelhas engulam o mel, fazendo com que o papo fique muito cheio e elas não consigam o quê? Ferroar a pessoa. E assim também elas ficam mais calmas com aquele fumigador e elas ficam dentro da colmeia, dentro da caixa de Langstroth. Só algumas vão ficar lá fora, mas elas vão ficar somente sobrevoando. A fumaça deve ser fria para não irritar elas. Então a gente vai falar do material a ser utilizado em outras aulas. Nós estamos colocando aqui, só enfatizando todas as estruturas e instrumentalização utilizada na criação, na apicultura, né? A indumentária, outra questão, 3, a indumentária é o equipamento de proteção individual, denominado de EPI, do apicultor. Referente a esse tipo de vestuário, assinale a alternativa que inclui todos os itens do IPI. Pessoal, a alternativa C é um macacão, máscara, luva, bota e chapéu. Outra coisa, para mim, meu diretor, nas próximas aulas, nós vamos falar aí essa especificação, tá? Como assim, professor, especificação? Como colocar a bota, como colocar a luva, como você vai colocar esse chapéu. Tem todo um procedimento correto para inviabilizar a entrada desse inseto, dessa abelhinha na indumentária, tá bom? Na tela, meu diretor. E o apiário, professor? Lembra que eu falei? Para mim, meu diretor, desculpa. Lembra que eu falei? Existe o sistema intensivo, semi-intensivo, extensivo. Aqui a gente chama de apiário fixo. É um apiário que fica parado, fixo em um determinado ambiente. E tem um apiário móvel, migratório. Só tem esses dois sistemas, o fixo e o migratório. O migratório, ele muda de acordo com as estações. A época de floração. Tem época de floração de ipê, época de floração de eucalipto. Aí tem época de floração dos pomares, citros, aí é limão, laranja, bergamota, tangerina. Tem época de floração diferentes, então ele migra de acordo. E a gente vai ver, pessoal, que essas migrações, qual é o melhor? É o fixo ou o migratório? Lembra que o migratório tem o objetivo de você alterar a saborização do mel. E também questões ambientais. Independente se é o fixo ou independente se é o migratório, independente se é o fixo ou independente se é o migratório, sempre lembrar, tem que ter aí uma disponibilidade. De quê, professor? Tem que estar uma distância, né? As abelhas elas vão fazer o repasto floral num raio de 1.500 metros. Do quê? De locais habitados por outros animais, por outras criações. E tem que ter água, muita água disponível próximo, se você fizer um apiário fixo, tá bom? O migratório não precisa se preocupar muito com isso. As instalações, aqui que eu estou falando para vocês, sobre o que a gente chama de flora apícola ou repasto floral, tá bom? E aí, o que elas tiram disso? O néctar e o própolis para realizar os procedimentos de coleta e transformação desse material, tá bom? Que aí você vai ter que fazer um levantamento do repasto floral de todo o ambiente onde você vai desenvolver, tá bom?
Sim. As colônias têm que estar aí próximas às instalações, disponibilidade de água. A gente sempre fala um raio de 1 quilômetro ou 100 metros, dependendo se é migratório ou fixo. Na tela, meu diretor, para a nossa última atividade. Podemos caracterizar as instalações dos apiários em 2 tipos. Assinale a alternativa que corresponde aos 2 tipos de instalações. Pessoal, é o apiário fixo e o apiário migratório, tá bom? Para mim, meu diretor, pessoal, agora que finalizamos essa parte introdutória, vou deixar vocês fazendo a atividade da aula híbrida 17 e 18. Professor, o que nós vamos fazer nessa atividade? Nesse momento agora, vocês vão desenvolver essa atividade sobre sistema de produção, apicultura. Na tela aí, meu diretor. Pode aumentar. Isso. Qual o objetivo? Compreender os diferentes tipos e modalidades de apicultura, vantagens e desvantagens. Então, vocês vão rever as aulas, tá bom? Os slides. E aí, ó, o que a gente vai fazer, professor? Descrever os conceitos básicos de apicultura, os tipos e modalidades, vantagens e desvantagens. Realizar aí uma conclusão sobre esse sistema de apicultura, tá bom? Aonde? No caderno de bordo de vocês. Para quando nós formos realizar a imersão na apicultura, você tem esse material para suporte. Para mim, meu diretor. Pessoal, até a próxima. Tchau.